Olá, João, tudo bem? Espero que sim. O tema da nossa aula de hoje será para falarmos um pouco sobre dilatação térmica. E para isso, precisamos entender o que é dilatação térmica. A dilatação térmica ela é a variação que ocorre nas dimensões de um corpo, quando ele é submetido a uma variação de temperatura. Ou seja, se nós variarmos a temperatura de um corpo, a gente pode obter uma variação de dimensão desse mesmo corpo. A gente tem três tipos de dilatação térmica. A dilatação linear, que é quando a gente aumenta o comprimento do corpo. A dilatação superficial, que é quando a gente aumenta a área do corpo. E a dilatação volumétrica, quando aumenta o volume do corpo. A gente tem um pequeno desenho aqui com a representação de uma situação prática que poderia acontecer no nosso dia a dia. A gente tem uma pessoa aqui tentando desentarrachar uma porta de um parafuso, não está conseguindo. Então, o colega pede que ele passe essa porta de parafuso para ele, ele esquenta numa vela aqui. Então, essa porta ela vai dilatar, ela vai aumentar. Esse orifício do parafuso está passando também vai aumentar. Então, ele consegue tirar de uma forma até mais fácil. Então, a dilatação térmica ela pode ter algumas utilidades práticas no nosso cotidiano. E a gente precisa entender que ela tanto pode acontecer no comprimento, na sua área ou no seu volume. A gente tem relações matemáticas que nos auxiliam a gente entender e conseguir encontrar essas dilatações. Na dilatação linear, a relação matemática é essa. A variação de comprimento, ele é comprimento final menos comprimento inicial. Ele é igual ao comprimento inicial multiplicado pelo coeficiente de dilatação linear. Cada substância tem um coeficiente linear. E depende desse valor, ele tem mais ou menos facilidade de se dilatar, multiplicado pela variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, essa é a dilatação linear, a relação matemática da dilatação linear. A dilatação superficial, que é a diária, ela é variação de área, que é a área final da inicial, é igual à área inicial, multiplicado por coeficiente de dilatação superficial, multiplicado por variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Só que é um detalhe, esse coeficiente de dilatação superficial, ele utiliza a informação do coeficiente de dilatação linear, porque o coeficiente superficial de dilatação, ele é 2 vezes o linear. Então, você vai ter o dado do coeficiente linear. Então, multiplicando por 2, você encontra o coeficiente superficial. Já na dilatação volumétrica, que é bem semelhante também em relação, são bem semelhantes, é a variação volumétrica, que é volume final menos volume inicial, ele é igual a volume inicial multiplicado por coeficiente de dilatação volumétrico, certo? Multiplicado por variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Esse coeficiente de dilatação volumétrico também vai usar a ideia do coeficiente de dilatação linear. Ele é 3 vezes o coeficiente linear. Então, a gente tem alguns coeficientes de dilatação linear aqui. Porcelana, vidro comum, platina, aço e os seus valores. Isso não quer dizer que só existam essas substâncias. Existem outros solos que também podem ser dilatados, certo? Só que a gente tem aqui o coeficiente desse. Não se preocupe em ter que gravar. Obviamente, nos exercícios, ele já viu a substância e o seu coeficiente de dilatação linear. Seria pouco provável que conseguíssemos gravar todos as substâncias e os seus coeficientes de dilatação. Já nos líquidos, eles são coeficientes específicos. A gente tem alguns líquidos aqui. Embora possam haver, a gente possa usar outros. Mas esses são os mais comuns. E mesmo assim, nos probleminhas que a gente vai encontrar, geralmente vem também especificando qual é o coeficiente de dilatação volumétrico dessas substâncias líquidas. Vamos tentar entender isso com aplicação em exemplos. Quando você for ler qualquer exemplo, qualquer problema, você vai procurar o que ele está desejando de você. Geralmente, a pergunta está no final do problema. E à medida que você vai lendo o problema, você vai perceber se ele está fazendo dilatação linear, dilatação superficial ou dilatação volumétrica. Lê o problema com calma, que isso vai te ajudar. Bem lentamente e, se possível, registrando os dados, que ajuda bastante. Um fio de aço apresenta comprimento igual a 20 metros, quando sua temperatura é de 40 graus Celsius. Qual será seu comprimento quando sua temperatura for igual a 100 graus Celsius? Considere o coeficiente de dilatação linear igual a 11 vezes 10 a menos 6. Primeiro, se ele pergunta qual vai ser o seu comprimento, ele está perguntando da dilatação linear, está perguntando relacionada com dilatação linear. Então, ele vai utilizar a relação matemática, dilatação linear.
que é variação de dilatação linear, comprimento inicial, variação de comprimento inicial, dilatação linear, dilatação da variação de temperatura. Então, nós não temos aqui a comprimento final, que é o que ele quer descobrir. Então, a gente vai deixar a variação do comprimento aqui, que é o que tem relação matemática. O comprimento inicial é 20, dentro do problema, certo? A dilatação linear do aço está aqui, 11 vezes 10 a menos 6, multiplicado pela variação de temperatura, que é a temperatura final, menos temperatura inicial, que é 100 menos 40. Então, quando a gente resolver 100 menos 40 dá 60, então nós teremos 20 vezes 11 vezes 60. Nós teremos 13.200. O 10 a menos 6 a gente repete por enquanto. Então, 13.200. Multiplicado 10 a menos 6. Como eu preciso encontrar essa variação, certo, de comprimento, então esse 10 a menos 6 eu vou utilizar ele agora. Então, em matemática, essa é uma notação científica, quando eu tenho um expoente negativo, a gente pode passar a quantidade de algarismo para o lado esquerdo. Ou seja, como assim, professor? É como nós tivéssemos uma vírgula aqui após esse zero. E como aqui tem menos 6, a gente vai passando para cada valor daqui uma vírgula. Então, a vírgula estaria aqui, seria uma vírgula, 2 vírgulas, 3 vírgulas, 4 vírgulas, 5 vírgulas. Na frente não seria 5 vírgulas, mas aqui tem 6. Então, passaria mais uma vírgula aqui. Seria uma sexta vírgula aqui. Só que esse espaço ficaria vazio, completa com zero. Na frente da vírgula, outro zero. Por isso que isso daqui dá 0,0132. Não precisa colocar os dois zeros aqui, porque o zero após a vírgula aqui no final não vai fazer a diferença. Então, 13.200 vezes 10 a menos 6 é a mesma coisa, 0,0132. Só que ele não perguntou a variação de comprimento. Ele perguntou o comprimento final. E variação de comprimento é comprimento final menos comprimento inicial. Ou a gente pode dizer que o comprimento final é o comprimento inicial mais o que ele aumentou. Então, nós temos aqui que o comprimento final é 20 mais 0,0132, que daria 20,0132 metros. Ou seja, o que aumentou foi bem pouco, aumentou um pouco mais de 1 centímetro. Aumentou um pouco mais de 1 centímetro. Esse é o comprimento final, que é o que ele pergunta na questão após chegar aos 100 graus. Já na figura 2, no exemplo 2, nós temos aqui uma chapa quadrada de alumínio possui lados iguais a 3 metros, quando sua temperatura é igual a 80 graus Celsius. Qual será a variação de sua área se a chapa for submetida na temperatura de 100 graus Celsius? Observe bem, está perguntando área. Então, a gente vai utilizar o conceito de área, a relação matemática de área, dilatação de área, que é essa aqui. Certo? Parecida com essa, mas só para a área. Vamos aos dados. Nós precisamos de uma área inicial. Só que ele falou que é uma chapa quadrada de alumínio que possui lados iguais, 3 metros. Então, quando ele fala que é uma chapa quadrada, ele imagina que vocês já saibam que um quadrado tem todos os lados do mesmo tamanho. E que a área de um quadrado é encontrada multiplicando o tamanho de um lado, multiplicado pelo tamanho do outro. Como cada lado tem 3 metros, é como um lado tivesse 3 e o outro tivesse 3. Então, a chapa de quadrado de alumínio seria 3 vezes 3, que daria 9. Então, a área inicial dessa chapa seria 9 metros quadrados. A temperatura é 80, né? E a gente tem aqui o coeficiente de dilatação superficial, porque a gente está falando de área superficial, ele vai ser 2 vezes esse valor, que ele viu há poucos minutos atrás. Então, 2 vezes 22 já ia 44. 44 vezes 10 é menos 6. São por 2 multiplicado pelo valor que está aqui na frente. Então, substituindo a relação matemática, a variação de área, será a área inicial que a gente encontrou, que é 9, o coeficiente de dilatação linear que a gente encontrou, que é 44 vezes 10 é menos 6, e a variação de temperatura, que é 100 menos 80, que dá 20. Resolvendo esse cálculo, nós teremos 9 vezes 44 vezes o 20, dá 7.920 vezes 10 a menos 6. Só que usando o mesmo dela aqui, a gente tem um menos 6 aqui, é como nós tivéssemos a vírgula aqui após o zero. Então, como é menos 6, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, dá 2 espaços aqui com 0, 2 espaços com 0, e na frente da vírgula outro 0. Então, esse valor vezes a menos 6 daria 0,00792 metros quadrados. Aumentou praticamente menos de 1 centímetro quadrado, certo? Então, isso aqui é o exemplo 2 da resolução. No nosso exemplo 3, a gente tem um frasco de vidro, 250 ml, contém 140 ml de álcool, a uma temperatura de 40 graus Celsius. Eu tenho uma vasilha, e dentro dessa vasilha eu tenho um álcool. A vasilha é maior do que a quantidade de álcool que está lá dentro, a 40 graus. A temperatura do álcool começará a transbordar do frasco. Ou seja, a gente vai observar que na mudança de temperatura,
se a gente começar a esquentar, o líquido, qualquer líquido, geralmente se dilata mais rapidamente do que qualquer sólido. E, geralmente, tem um exemplo muito comum no leite de casa. Quando põe o leite na panela, se ele não tiver cuidado, a panela não for tão grande, então o leite vai acabar derramando na panela. Porque, geralmente, o leite se dilata mais rápido. O leite, aliás, geralmente não. O leite se dilata mais rápido do que o sólido. Então, automaticamente, aqui é trabalhando do vidro, certo? É o sólido. E o volume é do álcool, que é o líquido. Então, a gente quer saber o volume, certo? Ele quer saber até que momento, qual a temperatura que ele vai transbordar. Então, vai encontrar, para saber a temperatura que vai transbordar, é melhor saber até que momento ela não transborda. Então, primeiro, a dilatação do vidro, como o valor é esse aqui, ele multiplica por 3, dá 24, vezes dá menos 6, que é a dilatação do vidro. Então, os dois volumes finais têm que ser iguais para não ter transbordamento. Porque se o álcool for maior do que o vidro, vai transbordar. Mas ele não quer saber quando transborda? Quer. Mas vai descobrir o momento que ele, até que momento ele aguenta para ficar sem transbordar. Então, o volume final vai ser igualzinho. Ou seja, como o álcool ficar exatamente até o limite do frasco de vidro. Então, seria igual. O volume final teria que ser igual nos dois. Que é o momento antes de transbordar. Então, o volume final é o volume inicial, mais a variação que ele vai aumentar. E o do álcool será o volume inicial do álcool mais a variação que ele vai aumentar. Então, o volume do vidro inicial multiplicado pela variação. Volume. O volume do álcool inicial multiplicado pela a variação do álcool. Substituindo a relação matemática aqui e para cá, certo? O volume inicial do vidro é 250, não tem problema. Vai ser mais o volume inicial, que é 250, multiplicado por 24, que nós vamos encontrando aqui, multiplicado por variação de temperatura que nós não temos ainda, que nós vamos descobrir. Então, nós temos aqui volume inicial do álcool, que é 240, mais, na relação matemática, volume inicial 240, o volume, o coeficiente de dilatação do líquido, o álcool, dá 11 vezes 2, vezes 11,2 vezes 10 a menos 4, e a base de temperatura que nós não temos. Resumindo aqui, 250 vezes 24, vai haver um resultado, vezes 10 a menos 6, naquela mesma regra de passagem da vírgula, ela é 0,006, que é a variação de temperatura. E aqui nós temos 240 multiplicar por 11,2 vezes a menos 4, mesmo esquema, 240 vezes esse, essa 10 a menos 4, vai dar 0,2688 vezes a variação de temperatura. Então, a gente temos essa equação aqui. Então, a gente vai pôr o que tem variação de temperatura para um lado da igualdade e o que não é variação de temperatura para o lado da igualdade. Então, como eu tenho esse valor que é maior, vai ficar mais fácil para fazer o cálculo. Esse menos esse, certo? Igual a 250, que é maior, menos 240, porque o 240 é menos sinal. Nós temos 0,2688 menos 0,006 vai dar 2,02628. Calcular essa temperatura. 250 menos 240 dá 10. Então, nós teremos que 10 dividido por isso, ou seja, que está multiplicando para se dividindo, dá 38 graus Celsius. A variação de temperatura foi 38 graus Celsius, porque a temperatura aumentou. Só que ele não quer saber quanto ela aumentou, ele quer saber qual vai ser o momento que vai começar o álcool a transbordar. Então, a temperatura nós temos temperatura inicial mais o que aumentou. Então, nós temos temperatura inicial 40, mais o que vai aumentar, que é 38, é 78 graus. Então, até 78 graus, o álcool não vai transbordar. Passou 78 graus, o álcool vai transbordar. Então, espero que com esses exemplos, com essa amostragem aqui, vocês tenham sido capazes de compreender alguns conceitos de dilatação térmica. Espero que vocês consigam resolver as atividades. Se tiverem dúvidas, revejam esse vídeo, leiam o texto que foi proposto e automaticamente podem perguntar ao professor, que ele vai estar ajudando vocês. Então, boa sorte e até o próximo momento. Espero que vocês sejam capazes de resolver todas as atividades.